Um salve das galáxias, pessoal. Vamos para cima, professor Ritson Lucas na área. Vamos continuar estudando a teoria do crime. Deixa eu te situar aqui. Nós sabemos que, segundo a teoria finalista tripartida, crime é fato típico, antijurídico e culpável. O fato típico, que é o primeiro elemento do conceito analítico de crime, ele é composto por 4 partes. Nós precisamos de conduta, de um resultado, do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado e também da tipicidade. A conduta nós já estudamos, o resultado nós estamos estudando agora. Sobre o resultado, eu já falei contigo que o resultado ele pode ser jurídico ou naturalístico. Sobre resultado jurídico é a lesão ou a ameaça de lesão a bem jurídico protegido pelo direito penal e todo crime produz resultado jurídico. Não há crime sem resultado jurídico. Todavia, nem todo crime produz resultado naturalístico. Muita atenção com este ponto porque ele é cobrado em provas com certa frequência. Resultado jurídico, todo crime produz, mas nem todo crime produz resultado naturalístico. O resultado naturalístico é a modificação do mundo real, é a alteração do mundo aos nossos olhos. Por conta disso, existem alguns crimes em que eu não tenho alteração do mundo real. O crime é praticado, mas as coisas continuam todas elas do jeito que elas estão, como é o caso do crime de ameaça. Quando eu falo no crime de ameaça, se eu tive ameaça, mudou alguma coisa? Não mudou nada. Então nem todo crime produz resultado naturalístico. Na hipótese do crime de desobediência também, mas é diferente do crime de homicídio. O crime de homicídio, quando ele ocorre, aí existe mudança no mundo real. Sobre o resultado naturalístico, é importante que você entenda que, além dele ser a modificação do mundo real e que nem todo crime produz resultado naturalístico, em face dele, os crimes podem ser classificados em crimes materiais, formais ou de mera conduta. Muito cuidado, porque o objetivo aqui não é pegar e te falar, os crimes materiais são esses, estão aqui todos. Os crimes formais são esses. Não, porque senão fica aquela coisa decorativa e aí você não aprende. Você tem que entender. Você tem que entender para que quando você olhe um crime em espécie, você consiga identificar. Esse crime é formal, esse crime é material, esse crime é de mera conduta, então você precisa entender. Em primeiro lugar, nos crimes materiais, da mesma forma que os crimes formais, o tipo penal ele descreve, além da conduta, o resultado naturalístico. Observa só, tanto no crime material quanto no crime formal, o tipo penal, a lei, ela diz a conduta e também diz o resultado naturalístico, como é o caso do crime de homicídio. Crime de homicídio, matar. Matar alguém, eu tenho a conduta. E qual que é o resultado naturalístico de matar? É a morte, então a morte é o resultado naturalístico. E para que o crime de homicídio, para que ele chegue a um estado de consumação, para haver homicídio consumado, eu preciso que esta conduta gere um resultado naturalístico e que esse resultado naturalístico ocorra, porque o crime de homicídio ele é um crime material. Então, o que é um crime material? É aquele em que o tipo penal descreve a conduta e o resultado naturalístico. E para haver consumação, eu preciso que o resultado naturalístico ocorra. Para haver consumação do crime de homicídio, eu preciso que a morte ocorra. Para haver consumação do crime de lesão corporal, eu preciso que a lesão corporal ocorra. Eu preciso que aquele resultado naturalístico ocorra. Por quê? Porque são crimes o quê? Crimes materiais. Já nos crimes formais, o tipo penal, ele descreve o resultado naturalístico. Todavia, para haver consumação daquele tipo penal, eu não preciso que o resultado naturalístico ocorra, como é a hipótese do crime de extorsão. Porque olha só, no crime de extorsão eu tenho a conduta e eu tenho previsão de um resultado naturalístico que é a obtenção de vantagem indevida, mas eu não preciso obter a vantagem indevida. Basta o intuito, basta a intenção, basta o objetivo de conseguir a vantagem indevida. Dessa forma, eu não preciso conseguir esta vantagem indevida, mas apesar de eu não necessitar, está previsto no tipo penal de extorsão. Então, olha só a diferença. Enquanto nos crimes materiais, o tipo penal descreve a conduta e o resultado naturalístico, neles, para haver consumação, eu preciso que o resultado naturalístico ocorra. Já nos crimes formais,
eu tenho uma certa semelhança com os crimes materiais. Qual que é? Porque também no crime formal, o tipo penal descreve a conduta e o resultado naturalístico. Todavia, no crime formal, o crime formal, olha só, formal, ele é mais fraquinho. Eu não preciso da consumação, eu não preciso que ocorra o resultado naturalístico para haver consumação. Como é o caso do crime de extorsão. Lá no crime de extorsão, está dizendo vantagem indevida, mas eu não preciso obter a vantagem indevida para haver consumação. Ou seja, no crime de extorsão, a lei diz o resultado naturalístico, que é obter vantagem indevida, mas eu não preciso obter para que ocorra consumação. Por isso é um crime formal. Já nos crimes de mera conduta, quando eu falo crime de mera conduta, olha o nome, mera conduta. É aquele tipo penal que a lei, ela fala só a conduta. Ela nem fala em resultado naturalístico. Ela nem fala em resultado naturalístico. Então aqui no crime de mera conduta, o tipo não descreve resultado naturalístico, ele apenas diz a conduta. Então, olha a diferença. Crime material, ele diz a conduta e o resultado naturalístico. E eu preciso que o resultado naturalístico ocorra para haver consumação. Crime formal, o tipo penal descreve a conduta e o resultado naturalístico. Mas eu não preciso da ocorrência do resultado naturalístico para haver consumação desse crime formal. Nos crimes de mera conduta, a lei diz a conduta, mas ela nem fala de resultado naturalístico. Observe que aqui a lei fala de resultado naturalístico e eu preciso dele para consumação. Aqui a lei fala do resultado naturalístico, mas eu não preciso dele para consumação. E nos crimes de mera conduta, a lei nem fala em resultado naturalístico. Eu nem preciso de resultado naturalístico, porque nem há previsão, basta a conduta. Como é o caso do crime de desobediência, como é o caso do crime de invasão de domicílio. Então são crimes de mera conduta porque não há previsão legal de resultado naturalístico. E se não há previsão legal, eu não preciso. Fechou? Toma cuidado com isso daqui. Professor, eu quero classificar todos os crimes de acordo com o critério crime material, formal. Não é o momento. Por hora eu quero que você entenda a diferença de crime material, crime formal e crime de mera conduta, para que a gente possa entrar no terceiro elemento do fato típico, que é o nexo de causalidade. Porque olha só, nós já estudamos a conduta, estudamos o resultado. Quando eu falo em resultado, eu tenho um resultado jurídico que todo crime produz, mas nem todo crime produz resultado naturalístico. Então eu tenho o primeiro elemento e o segundo elemento. E o que é o nexo de causalidade? O nexo de causalidade, ele é uma espécie de ponte, é um elo de ligação entre a conduta e o resultado. Isso que é o nexo de causalidade. O nexo de causalidade, ele é um vínculo que une a conduta ao resultado. Agora olha só, me diz uma coisa. Já que o nexo de causalidade, ele é um vínculo que une duas coisas, que ele une a conduta e o resultado, aí eu te pergunto, todo crime produz resultado naturalístico? Não, nem todo crime produz resultado naturalístico. Por isso, em alguns tipos penais, não há resultado naturalístico, eu não preciso. E se eu não preciso de resultado naturalístico, a ponte vai ligar a conduta ao quê? Dessa forma, quando eu falo em nexo de causalidade, esse nexo de causalidade, essa ponte, esse elo de ligação, está presente somente nos crimes materiais. Cuidado com isso. Por que está presente somente nos crimes materiais? Porque nos crimes materiais, a lei diz a conduta, a lei diz o resultado naturalístico, e eu preciso que o resultado naturalístico ocorra para haver consumação. Aí eu tenho um ponte. Já no crime formal, a lei diz a conduta, a lei diz o resultado naturalístico, mas eu não preciso do resultado naturalístico. Basta a conduta. E qual é a diferença do crime formal para o crime de mera conduta? É porque no crime formal o tipo penal descreve o resultado naturalístico, apesar de não necessitar dele para consumar. Já no crime de mera conduta, a lei nem fala o resultado naturalístico. Beleza até aí? Acontece que a respeito do nexo de causalidade, é um elo que liga a conduta ao resultado. Ou seja, esta conduta, ela tem que ser geradora do resultado, ela tem que ser a causa, ela tem que ser o motivo. E para explicar a respeito do nexo de causalidade, o Código Penal, lá no artigo 13, adotou uma teoria como regra, que é a teoria da equivalência das condições ou equivalência dos antecedentes, também chamada de conditio sine qua non. Cuidado, eles perguntam isso em prova. A respeito do nexo de causalidade, qual é a teoria adotada como regra
pelo direito penal, pelo Código Penal? É a teoria da equivalência das condições, ou então chamada de conditio sine qua non. E eles colocam esta expressão. Conditio sine qua non é condição sem a qual não teria ocorrido o resultado. Pela teoria da equivalência das condições ou conditio sine qua non, quem der causa ao resultado responde pelo crime. Então, se esta conduta foi causadora do resultado, quem fez a conduta responde. Então, aqui é muito importante eu ter o conhecimento do conceito de causa. E para a teoria da equivalência das condições, não tem diferença de causa, condição, não tem essa diferença. Aqui, quem deu causa, responde. E causa, para a teoria da equivalência das condições, segundo o artigo 13, causa é toda conduta sem a qual o resultado não teria ocorrido. Dessa forma, para saber se aquela conduta causou ou não aquele resultado, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aquela conduta e vou tirar ela e vou ver, será que o resultado aconteceria da mesma forma? Então, se A atira em B e B morre, o A teve uma conduta. Se eu tiro o A da cena, se o A não atirasse, o B ia morrer? Não, ele não ia morrer. Então isso aqui deu causa, ele tem que responder. O problema dessa teoria é que, se eu for levar ao pé da letra, eu posso chegar a algumas aberrações. Porque, olha só, se o A atirou no B, ele deu motivo, ele deu causa ao homicídio. Mas, pera lá, e os pais desse atirador? Se os pais não tivessem colocado ele no mundo, também não teria ocorrido o homicídio. Aí acaba acontecendo uma aberração danada, porque vai responder pai, vai responder avô. Então, esta teoria, ela pode levar a algumas aberrações. Por conta disso, é considerada a causa aquela conduta que é indispensável para que ocorra o resultado, produzida através de dolo ou culpa. E a intenção aqui é limitar este conceito de causa. Dessa forma, para a teoria da equivalência das condições ou teoria da equivalência dos antecedentes ou conditio sine qua non, a conduta que foi causadora do resultado tem responsabilização. E o que é causa? É toda conduta sem a qual o resultado não teria acontecido. Agora, para ter uma limitação, qual a conduta que vai ser considerada causa? A conduta que for indispensável, praticada por dolo ou culpa nos casos previstos em lei. E esta é a teoria adotada como regra no Código Penal, segundo o artigo 13 do Código Penal. Agora que eu já sei qual que é a regra, quem der causa responde? Quem der causa, responde. Porque se eu dei causa ao resultado, existe nexo. Todavia, o Código Penal, ele também adota no parágrafo 1º do artigo 13, excepcionalmente, a teoria da causalidade adequada. Essa teoria aqui é tranquila. A teoria como regra, a teoria da equivalência das condições é tranquila. Eles perguntam em prova qual é a teoria adotada como regra. E aqui eu não tenho diferença nem de causa, nem de condição. O problema está aqui, ó, na teoria da causalidade adequada. O Código Penal ele adota de forma específica para um caso especial, que é o previsto no parágrafo 1º do artigo 13, a teoria da causalidade adequada. A teoria da causalidade adequada, ela não é aplicada como regra. Ela é aplicada de forma excepcional quando nós estivermos diante de uma concausa superveniente relativamente independente. Beleza? Então, vamos estudar esse assunto. Olha só. Quando eu falo em concausa superveniente relativamente independente, esta hipótese está prevista no parágrafo 1º do artigo 13 do Código Penal. Então, quando ela, por si só, produzir o resultado, eu quebro o nexo de causalidade por conta da teoria da causalidade adequada. E a teoria da causalidade adequada é aplicável para ela. Professor, o que é esse tal de concausa superveniente? A gente vai estudar agora. Deixa eu pegar o pincel aqui, para a gente trabalhar de uma forma mais simples, para que você possa compreender. Então, olha só. Em primeiro, na tua prova, não cai desenho. Na tua prova não cai desenho. Eu vou desenhar algumas vezes para que você entenda, mas na tua prova é palavras, é letras. Então, você tem que entender o conceito. Como regra, o Código Penal adotou a teoria da equivalência das condições. Mas de forma excepcional para a hipótese do parágrafo 1º do artigo 13, o Código Penal adotou a teoria da causalidade adequada. E quando que foi adotada a teoria da causalidade adequada? Para as concausas supervenientes relativamente independentes que por só produziram o resultado. Aqui eu tenho que diferenciar causa de concausa. Mas o que é isso? Causa é o motivo. Se A atirou B,
o tiro, ele é o motivo da morte. Então, o tiro é a causa. Agora, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que determinada pessoa é hemofílica. Então, B é hemofílico e o A sabe disso. E o A, ele utiliza um instrumento perfuro cortante para poder causar lesão em B, sabendo que B é hemofílico, para causar a morte de B. Nessa situação, o A, ele praticou uma conduta. O A, ele praticou uma lesão. Só que além da lesão, eu tenho a hemofilia, que é uma doença. Então eu tenho duas situações. Eu tenho esta conduta e eu tenho uma doença. Eu tenho uma causa e uma concausa. Calma aí, professor. Explica isso melhor. Se o B não fosse hemofílico, eu só tinha uma causa. Usava essa teoria que acabou. O problema é que nesse caso de haver uma doença, a doença ela pode ser uma concausa. A concausa é uma circunstância que atua paralelamente à causa. Então, ó, aqui está a causa. Aqui está a causa. E aqui está a concausa. A concausa é uma outra causa, é um outro motivo que atua paralelamente à causa. Como é o caso da hemofilia, como é o caso da pessoa que dá um tiro em outra, e após o tiro a ambulância chega e na estrada a ambulância ela capota, tem um acidente, a vítima morre. Então eu tenho uma causa e uma concausa. A concausa é uma circunstância que atua paralelamente à causa. Também é aquela situação em que A coloca veneno na bebida de uma pessoa, na tentativa de matar aquela pessoa. Aí B também coloca veneno no mesmo copo, também na tentativa de matar aquela pessoa. Então eu tenho uma causa e uma concausa. Eu tenho uma causa e eu tenho uma circunstância que atua paralelamente. Uma circunstância que atua paralelamente àquela causa. Professor, posso ter uma terceira concausa? Pode ter uma terceira, uma quarta, uma quinta. Mas qual é o interessante aqui você observar? E aqui eu quero que você entenda. Antes de falar de concausa absolutamente independente, relativamente independente, preexistente, concomitante, que aí o povo começa a surtar aqui, eu quero que você entenda que a ideia do estudo aqui é saber o seguinte. Eu tenho uma causa, e essa causa ela foi proveniente de uma conduta, então teve alguma pessoa que praticou essa conduta, alguém deu tiro, alguém deu a facada, alguém praticou a lesão, mas eu tenho uma concausa. A concausa pode ser a doença, a concausa pode ser a conduta de outra pessoa. A pergunta é o seguinte, quando houver uma concausa, se uma pessoa praticou a causa e a outra pessoa é responsável pela concausa, as duas pessoas respondem pelo resultado, é este que é o objetivo de estudar a diferença de causa e concausa. É este que é o objetivo de estudar a teoria da causalidade adequada. É saber se as duas pessoas respondem pelo resultado. E o que seria o resultado? Qual que é o resultado no crime de homicídio? A morte, a consumação. Quando eu falo resultado, é a consumação do crime. Então, no crime de homicídio, se eu tiver causa e concausa, as duas pessoas, a responsável pela causa e a responsável pela concausa, as duas pessoas respondem pelo homicídio consumado, as duas pessoas respondem pelo resultado morte? Ou uma responde só por tentativa e a outra por consumação? Ou as duas por tentativa? É isso que se estuda aqui. Então você tem que entender o que se estuda. Quando eu falo em concausa, essa concausa aqui, ela pode ser absolutamente independente ou relativamente independente. A concausa absolutamente independente é aquela que ela não precisa da causa principal para produzir o resultado. Ela por si só tem força para produzir o resultado. Ela não precisa da causa, ela por si só tem força. Professor, mas como assim? Me dê um exemplo. Olha, a concausa pode ser uma doença. A concausa pode ser uma conduta de outra pessoa, porque às vezes tem aquela situação lá do veneno que eu falei no copo. Então, a pessoa A colocou veneno no copo, causa. A pessoa B também colocou veneno no copo, com causa. E a vítima faleceu. Só que após o falecimento da vítima foi feito o exame pericial e no exame pericial foi descoberto que o veneno que gerou a morte da vítima foi o veneno B. E que o veneno A,
Então, nesse caso, a concausa, que foi o veneno do B, foi suficiente para causar a morte, foi suficiente para causar o resultado. Nesse caso, essa concausa, o veneno de B, é uma concausa absolutamente independente, porque ela não precisou se unir ao veneno A para poder ter uma reação, não precisou, ela foi suficiente, ela foi absolutamente independente. Então, olha só, A colocou veneno e B colocou veneno no mesmo copo. Só que ao fazer perícia foi verificado que a pessoa morreu por conta do veneno B e que o veneno A. Nesse caso, quem administrou o veneno B, a concausa, praticou uma conduta em que ela, por si só, ela consegue causar a morte, ela é responsável pela morte. Então essa concausa, ela é absolutamente independente, ela não tem nenhuma ligação com a causa. Por quê? Porque ela não precisou da causa para gerar o resultado. Nessa situação, quem administrou o veneno B responde por homicídio consumado, responde pelo resultado. O resultado é a morte. Mas o A, ele responde pelo resultado? Ele responde pela consumação do homicídio? Não, ele não responde. O A, ele responde por homicídio tentado. É este que é o objetivo de estudar esse assunto. Então observe, na concausa absolutamente, olha, essa expressão não é à toa. Quando eu falo em absolutamente independente, é que ela não precisa de nada da causa. Ela por si só produz o resultado. Como que eu vou responsabilizar A se entre a conduta dele e o resultado não tem nexo? Então o A ele vai responder só pelo que ele praticou. E o que ele praticou foi tentativa de homicídio, ele não conseguiu consumar. É esse que é o objetivo. E quando eu falo em concausa absolutamente independente, olha, absolutamente, não tem nenhuma dependência. Então só quem responde pela consumação, só quem responde pelo resultado, é aqui, ó, é a concausa nesse caso. Dessa forma, nas concausas absolutamente independentes, independentemente delas serem pré-existentes, ou seja, antes da causa, que seria o caso do B, colocar o veneno antes do A. Ou concomitante, os dois colocaram o veneno juntos. Ou supervenientes, o veneno foi colocado depois. Independentemente da concausa absolutamente independente ser pré-existente, concomitante ou superveniente, nesse caso, ela quebra o nexo de causalidade. Ela quebra e vai responder só quem foi responsável pela concausa. Porque ela por si só, ela causou o evento. Então só quem responde pelo crime na forma consumada é o responsável pela concausa. Porque quem deu a causa nessa situação teve nexo de causalidade quebrada. Aqui responde pela consumação, aqui só tentativa. Então quando eu falo com causa absolutamente independente, é tranquilo, porque aqui quebra o nexo. Independentemente dela ser pré-existente, concomitante ou superveniente. Fechou? O problema está aqui, ó, nas concausas relativamente independentes. Quando eu falo em concausas relativamente independentes, elas não produzem por si só o resultado. Aqui nas concausas relativamente independentes, elas atuam em conjunto com a causa para produzir o resultado. Aqui eu preciso que a concausa esteja junto com a causa. Porque a concausa sozinha, ela não tem força para produzir o resultado. Ela precisa da causa. Nessa situação, por óbvio, os dois vão responder pela consumação. Utilizando o mesmo exemplo do veneno. O veneno do B, por si só, não mata. Só que o veneno do B, em associação com o veneno do A, ele mata. Nesse caso, o resultado foi causado pela conduta dos dois. Então os dois respondem pela consumação. Por quê? Porque nesta hipótese a concausa ela é relativamente independente. Como é a hipótese da hemofilia que eu disse para você. A hemofilia é uma concausa, porque olha só, se a pessoa utilizou um instrumento perfuro cortante na intenção de matar, sabendo que a pessoa era hemofílica, a utilização desse instrumento perfuro cortante é a causa. E a hemofilia é a concausa. Acontece que a hemofilia, somada com a utilização do instrumento perfuro cortante, é que causou a morte. Porque se não houvesse a utilização do instrumento perfuro cortante, a pessoa não tinha morrido. Dessa forma, eu estou diante de uma concausa relativamente independente, porque ela não produziu o resultado por si só. Ela precisou se juntar à causa, ela atuou em conjunto. Nesse caso, os dois respondem por delito consumado. Observa só. Na absolutamente independente tem quebra do nexo.
Na relativamente independente não quebra o nexo, os dois respondem pelo crime consumado. E se aqui for doença, o responsável pela causa responde pela consumação. Dessa forma, se eu tiver uma concausa relativamente independente pré-existente, responde pelo resultado, responde pelo delito consumado. Se eu tiver uma concausa relativamente independente concomitante, responde pelo resultado, responde pela consumação. O problema é em relação às concausas relativamente independentes supervenientes. E aqui que está o problema. E falar em problema, eu vejo as pessoas estudando em direito penal, quando elas chegam aqui, elas vão direto para o exemplo da ambulância, da pessoa que deu um tiro, aí veio a ambulância, socorreu e bateu, e não estudam as concausas absolutamente independentes, nem as outras relativamente independentes. E a banca dá-lhe ali. E o candidato estudou de forma rasa. Não pode fazer isso. Então, antes de eu falar do problema, porque é aqui, nessa superveniente, que eu aplico a teoria da causalidade adequada. É ali. Antes de chegar aqui, entenda. Ah, professor, isso é difícil. A primeira vez que você estuda, é normal ter uma dificuldade. Mas observe que tem uma lógica. Quando eu falo em causa e concausa, causa é o motivo e a concausa é uma outra circunstância que atua paralelamente à causa. Se esta concausa ela é suficiente para causar o resultado, ou seja, ela não precisa da causa. Se essa concausa por si só produzir o resultado, ela é absolutamente independente. Agora, quando a concausa é fraquinha, quando a concausa não tem força suficiente para produzir o resultado, ela precisa chamar a irmã, ela precisa chamar a causa. E se não tiver a causa junto, ela não produz o resultado, aí ela já é relativamente independente. Quando a concausa é absolutamente independente, a concausa quebra o nexo de quem deu a causa. Dessa forma, quem deu a causa responde só por tentativa, não responde pelo resultado. Agora, quando a concausa é relativamente independente, ela precisa da causa, aí ela não quebra o nexo. Dessa forma, responde pelo resultado, responde pela consumação. O problema é a hipótese do parágrafo 1º do artigo 13, que é a concausa superveniente relativamente independente. Que aí o exemplo clássico, aí sim, eu sou ruim de desenho, mas vamos lá. Então, tá aqui, ó. Aqui nós temos a nossa figura, o Alckmin-Gelson, né? Você que está com PDF, você está vendo. O Alckmin-Gelson, ele tem uma arma, né? E uma arma grande, um negócio de arma pequena. E o Alckmin-Gelson, ele vai atirar uma pessoa. Aqui, o Alckmin-Gelson, ele acabou com a sua munição e atirando essa pessoa. E aqui está a poça de sangue. Então, ó, esse aqui é A e esse aqui é B. O A aqui, o Alckmin-Gelson, ele é responsável pela causa. Ele está dando a causa. Porque, olha, ele está atirando, o tiro é a causa. Ele atirou em B, mas o B ainda não morreu. Aqui está a poça de sangue. Aí chega a ambulância. Vamos desenhar a ambulância. Olha a ambulância. Esse meu carro eu vou te falar, né? Beleza. Aparece a ambulância. A ambulância tem um motorista. Tá aqui o motorista. Fazer um cabelinho aqui. Nossa, que motorista feio. Mas tá bom, tá valendo. Esse motorista aqui, vamos colocar ele o nome de C. Aí o que acontece? O motorista da ambulância, com enfermeiros, com médicos, ele pega, resgata a vítima e vai em direção ao hospital. Só que esse motorista aqui, ele estava mamado. Ele bebeu todas. Aí, o que aconteceu? Faltou cuidado para ele, faltou atenção. E ele cruza no sinal vermelho, sem acionar a sirene, sem nada. E ele causa uma colisão do veículo. Ou seja, é gerado um acidente de trânsito. É gerado um acidente de trânsito. Esse acidente de trânsito acabou levando à morte da pessoa. O acidente de trânsito, ele é uma outra circunstância. O tiro é a causa e o acidente de trânsito é a concausa. O acidente de trânsito é a concausa. Então, o tiro é a causa e o acidente de trânsito é a concausa. Agora observa só, a concausa, nesse caso que eu citei, ela ocorreu antes do tiro, durante o tiro ou depois do tiro? Depois do tiro. Então ela é o quê? Superveniente. Nesse caso, a concausa ela é superveniente. E o que a gente tem que saber? Se esta concausa, se este acidente de trânsito, se ele quebra o nexo. Porque olha só, o A deu o tiro.
Só que B não morreu. O B morreu por conta do acidente de trânsito. E quando foi feita a perícia, foi verificado que os ferimentos decorrentes do acidente de trânsito é que geraram a morte. Então, aí o que vai acontecer? No caso, o acidente de trânsito aqui é uma concausa relativamente independente. Por quê? Porque a pessoa só estava na ambulância porque teve tiro. Se eu tiro essa pessoa A, não ia ter essa ambulância. Então nós estamos diante de uma situação que é uma concausa relativamente independente e superveniente. Agora, a pergunta é o seguinte: esse acidente de trânsito, já que ele é uma concausa relativamente independente e superveniente, esse acidente de trânsito, nesse caso, já que a pessoa morreu por conta do acidente, ficou provado na perícia que foi por conta do acidente, não foi o tiro. A pergunta, esse acidente de trânsito, já que a pessoa morreu, ele é suficiente para quebrar o nexo de causalidade da conduta de A e A ficar livre da responsabilidade pela consumação? Ou seja, esse A, ele responde pelo homicídio consumado ou ele responde pelo homicídio tentado? E aí? Será que o A responde pelo resultado? Sim ou não? É aí que entra o parágrafo 1º do artigo 13. Porque segundo o parágrafo 1º do artigo 13, a concausa relativamente independentemente superveniente, que é o caso aqui, ela exclui o nexo, ela exclui a imputação, ou seja, a pessoa não vai responder pelo resultado quando a concausa por si só tiver produzido o resultado. Dessa forma, se na perícia ficar provado que a pessoa morreu por conta do acidente, então foi o acidente causador da morte e não tiro. Então, nessa situação aqui, a pessoa A, ela não responde pelo homicídio consumado, ela responde só pelo homicídio tentado. Professor, mas por quê? Porque se eu tirar esse A aqui, ele não vai responder, professor. É por conta dessa situação aqui em especial, eu não adoto a teoria da conditio sine qua non. Nessa situação especial, eu adoto a teoria da causalidade adequada. E para a teoria da causalidade adequada, o que diz a teoria da causalidade adequada? Quando a concausa relativamente independentemente for superveniente, se ela por si só produzir o resultado, ou seja, a pessoa morreu por conta do acidente, não foi por conta do tiro, ela exclui a imputação. Nesse caso, o A, ele não responde pelo homicídio consumado, ele responde só pelo homicídio tentado. Agora, cuidado. Caso o acidente de trânsito tenha atuado em conjunto, aí sim que ele responde por homicídio consumado. Só que nesse exemplo, que é um exemplo clássico de doutrina, nessa hipótese o A responde por homicídio tentado, porque o acidente de trânsito foi suficiente para causar a morte. Agora vamos além, vamos fingir que não houve acidente. Se não houve acidente e a vítima é levada até o hospital, e lá no hospital, por conta do tiro, ela sofre uma hemorragia, em face dessa hemorragia tem uma infecção hospitalar e ela morre, é diferente. Porque a hemorragia foi causada pelo tiro. E a infecção ela foi gerada por conta dessa hemorragia. Aí ele responde por homicídio consumado. Aí muda tudo. Então, como é que você vai gravar isso? Repito, o problema é na concausa relativamente independentemente superveniente. É quando ela acontece depois. Caso ela por si só produza o resultado, ele não responde pela consumação, ele não responde pelo resultado. Ele responde só pelo que ele praticou até ali, então ele responde de forma tentada. Agora, quando a concausa relativamente independentemente superveniente, quando ela atua em conjunto com a causa, aí nesse caso, esse aqui responde pelo resultado. Aqui eu adoto a teoria da causalidade adequada. Muito cuidado com isso. E em provas, em algumas questões, eles nem colocam, na verdade, na maioria absoluta das questões, não tem exemplo não. Nem para nível médio, nem para nível superior. Na maioria das questões, é pegando letra de lei. Só que se você não entender, você não mata. Então o que eu quero que você observe? Com causa absolutamente independente, rompe o nexo de causalidade. O agente não responde pelo resultado. Ele não responde pela consumação, só pelo que ele praticou até ali. Com causa relativamente independente, não rompe o nexo de causalidade. A gente responde.
Só que tem uma hipótese que na concausa relativamente independentemente rompe o nexo de causalidade e o agente não responde pelo resultado, ele não responde pela consumação. Qual é essa exceção que é aqui que é o perigo para a prova? É quando essa concausa for relativamente independente, superveniente, e ela por si só produz o resultado. Eu vou repetir porque isso é muito importante. Entenda que na tua prova não tem desenho, papai. Não tem desenho. Concausa absolutamente independente. Rompe o nexo. O responsável pela causa não responde pelo resultado, ele não responde pela consumação. Porque a concausa que praticou, foi ela que gerou, foi ela que fez com que o homicídio ocorresse, por exemplo. Agora, se ela é relativamente independente, como ela atua em conjunto, aqui não rompe o vínculo, não. Então, na relativamente independente, não rompe o nexo, ele responde pelo resultado. Salvo, ou seja, aqui tem uma hipótese que ele não vai responder pelo resultado. Esta hipótese que ele não vai responder pelo resultado é a aplicação da teoria da causalidade adequada. E quando que ele não vai responder pelo resultado aqui? Em primeiro lugar, quando essa concausa relativamente independente for um superveniente, primeiro requisito. Segundo, que essa concausa relativamente independentemente superveniente, por si só produz o resultado. Então precisa de dois requisitos, que ela seja superveniente e que ela por si só produza o resultado. Aí eu aplico a teoria da causalidade adequada, excluindo a responsabilidade. Excluindo a responsabilidade pelo resultado, porque ele responde de forma tentada. Agora, se a concausa relativamente independente e superveniente atuar em conjunto, aí não exclui, ele responde pela consumação. Beleza? Ó, você tem que revisar isso aqui. Eu desmontei tudinho pra ti, tá tudo desmontado, o PDF tá explicado, tá tudo arrumadinho, não tem como você errar. Nesse bloco, eu falei contigo sobre o resultado. Eu falei contigo que todo crime produz resultado jurídico. Mas nem todo crime produz resultado naturalístico. O resultado jurídico é a lesão ou ameaça de lesão a bem jurídico protegido pelo direito penal. O resultado naturalístico é a modificação do mundo real. Em face do resultado naturalístico, os crimes podem ser classificados em crimes materiais, formais ou de mera conduta. No crime material, o tipo penal descreve a conduta e o resultado naturalístico. E o tipo penal exige que o resultado naturalístico ocorra para haver consumação. No crime formal, o tipo penal descreve a conduta e o resultado naturalístico. Mas no crime formal, não há necessidade de ocorrer o resultado naturalístico para haver consumação. No crime de mera conduta, o tipo penal só descreve a conduta, ele não fala nada do resultado naturalístico. A respeito do nexo de causalidade, ele é um vínculo que une a conduta ao resultado, é uma espécie de ponte. Só que para ter nexo de causalidade, eu preciso ter resultado naturalístico. E nem todo crime produz resultado naturalístico. Por conta disso, o nexo de causalidade ele está presente somente nos crimes materiais. Para definir o nexo de causalidade, o Código Penal adotou no artigo 13 como regra a teoria da equivalência das condições, ou equivalência dos antecedentes, ou conditio sine qua non. E para esta teoria, quem deu causa responde pelo resultado. E o que seria a causa? É toda a conduta sem a qual o resultado não teria ocorrido. Nessa situação aqui, eu tiro o agente da cena e eu me pergunto, será que o evento vai ocorrer da mesma forma? Se não ocorrer, ele responde que ele deu causa. Só que para evitar aberrações, entende-se que essa causa é uma conduta que seja indispensável para gerar aquele resultado, produzida por dolo ou culpa quando houver previsão legal. De forma excepcional para a hipótese prevista no parágrafo 1º do artigo 13, o Código Penal adotou a teoria da causalidade adequada. Essa teoria da causalidade adequada ela foi adotada para a hipótese de concausa, superveniente e relativamente independente, que por si só produz o resultado. Aqui eu tenho diferença de causa e concausa. Na teoria da conditio sine qua non, não. Causa é o motivo. Concausa é a circunstância que atua paralelamente à causa. Causa e concausa. A concausa pode ser absolutamente independente, que é aquela que não precisa da causa principal para produzir o resultado. Nesse caso, ela quebra o nexo de causalidade e o responsável pela causa. O responsável por essa conduta que deu causa ao resultado, ele não responde pelo resultado, ele não responde pela consumação, independentemente dela ser pré-existente, concomitante ou superveniente. Na concausa relativamente independente, a concausa por si só, ela não tem força para produzir o resultado. Ela não produz por si só o resultado, ela atua em conjunto com a causa para produzir o resultado. E ela pode ser pré-existente, concomitante ou superveniente. Se ela for pré-existente ou concomitante, que é a regra, nestes casos aqui, como ela atua em conjunto,
a relativamente independente ela não exclui a imputação. Então a gente responde pelo resultado. O problema é na superveniente. Então em um caso eu vou excluir a responsabilidade pelo resultado. Em um caso a gente não responde pela consumação, que é quando essa relativamente independente ela for superveniente, primeiro requisito, e segundo, ela por si só produzir o resultado. Nesse caso eu excluo, a pessoa não responde pelo resultado, responde só por tentativa, aplicando-se nesta hipótese a teoria da causalidade adequada. Agora, caso com causa relativamente independente e superveniente não exclua por si só o resultado, se ela atuar em conjunto, aí a gente responde pela consumação. Beleza? Então, ó, tô fechando esse bloco.